A audiência pública proposta pelo deputado estadual Carlos Lula teve como temática principal a importância do antirracismo na primeira infância. A gente precisa apostar em políticas focalizadas na primeira infância, porque a gente vai ter adultos que vão ter uma vida mais plena, mais desenvolvida, bem melhor e, ao mesmo tempo, já focalizar nas questões importantes. Se a gente quer ter uma pauta antirracista na sociedade, que não é só não ter preconceito, mas mais do que isso, combater a estrutura em que a sociedade foi formada, a gente tem de falar, sim, dessa primeira infância antirracista. Como focar do tema do racismo e do combate a ele desde os primeiros anos de idade das nossas crianças. A primeira infância é o período que vai do nascimento aos 5 anos de idade. Fase importante para a aprendizagem e desenvolvimento cerebral, crítico e social da criança. Por isso, a necessidade de uma educação antirracista nesse momento da vida. Pensar no racismo é pensar em práticas educacionais que apoiem os professores a educarem essas crianças e, posteriormente, esses adultos a terem práticas antirracistas, a acolher a todos com igualdade e a superar esses desafios que são postos atualmente. É muito importante que esteja discutindo desde a infância para que a gente não perca essa mão de obra, para que a gente não perca essa cultura, essa força da nossa população jovem e negra que precisa ser assistida. No Brasil, o Unicef desenvolve a política estratégica intitulada PIA, Primeira Infância Antirracista, uma campanha nacional para combater o racismo ainda na fase infantil. Isso acontece tanto nos equipamentos de saúde, de assistência social, de educação infantil. Então é muito importante a gente começar a falar sobre esse assunto, falar não só sobre o problema e os impactos que o racismo tem no desenvolvimento, mas também práticas possíveis de solução. Uma rede nacional também se articula no país para fortalecer a campanha em favor da primeira infância. A criança precisa ser respeitada, todos os direitos precisam ser resguardados e a gente tem que trabalhar essa política antirracista, sim, aqui no Maranhão, mas em todo o país. A intersetorialidade, pensar também a intersetorialidade nas políticas públicas pela primeira infância foi o que a gente pensou ao programar, planejar esse evento, que é um evento também alusivo ao mês da primeira infância, que é o mês de agosto, pela lei que foi recém-sancionada pelo governo federal. A audiência pública também discutiu sobre a importância da intersetorialidade na primeira infância, uma integração de políticas públicas em diferentes setores em prol das crianças. Essa discussão já existe nos municípios, mas nós precisamos nos fortalecer. E essa audiência pública aqui na Assembleia traz essa discussão à tona. A discussão do antirracismo, o valor da intersetorialidade e a garantia de que precisamos pensar isso em rede, inclusive com a rede da primeira infância no estado do Maranhão. Quando a gente vai olhar a primeira infância, a gente focaliza praticamente todas as políticas públicas que atravessam o estado. Então a gente precisa pautar em cada política dessa uma pauta geral da primeira infância, porque eu tenho dito que o lugar da primeira infância é no orçamento público.